Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia. E como vocês sabem, a gente fala sobre isso, por quê? Porque as empresas brasileiras, elas estão sediadas aqui no Brasil, e elas estando sediadas no Brasil, elas acabam precisando se capitalizar, pegar dívida aqui no Brasil, né? Precisa pegar debênture, depende também do mercado consumidor interno na maioria das vezes. Então, se o país estiver andando bem, a chance dessas empresas terem um terreno melhor para elas crescerem e frutificarem é maior. Caso contrário, a gente acaba tendo um cenário pior, como é o caso, por exemplo, de Argentina e Venezuela. Mesmo empresas bem geridas nesses países vão acabar tendo uma dificuldade maior. Por isso a gente faz esse vídeo sempre de sábado. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta já o vídeo, se inscreva no canal e logo depois da vinheta a gente vai ver por que esse é o momento que o governo deveria aproveitar para tentar conseguir corrigir os problemas que o Brasil tem. Então, solta a vinheta aí que a gente já começa. Bom, uma questão que eu venho batendo muito na tecla nas últimas semanas tem a ver com a dívida pública brasileira. Por quê? Porque o Brasil ele já está crescendo, as empresas já estão investindo, os empresários já estão com a confiança lá em cima. É claro que a gente ainda tem que voltar um pouco mais à questão do desemprego, mas com a economia toda crescendo, o emprego deve voltar ao longo do tempo. Então isso não é uma coisa que acaba me preocupando tanto. O que me preocupa é a tal da questão fiscal. E por isso que eu tenho batido tanto nessa tecla, porque o Brasil já perdeu uma década muito boa ali, de 2011 até 2020, né, até 2019, vamos dizer assim, de crescimento muito grande do mundo. E o Brasil não conseguiu surfar essa onda, inclusive ele teve uma recessão ali que 2015 e 2016 baixou o PIB. Então o Brasil ficou para trás. Eu não queria que isso acontecesse de novo, por isso eu tenho batido muito na questão da dívida pública. Tá? Eu sempre trago para vocês aqui o relatório mensal de dívida pública, esse aqui é o de outubro ainda, tá? E mostra aqui, por exemplo, que em 30 de outubro teve uma alta aqui um pouquinho grande dos juros, principalmente nesse período. Eu nem vou falar muito dessas altas desses juros, porque elas já foram revertidas. A gente já viu a Bolsa subindo muito em novembro e dezembro, porque os juros acabaram caindo bastante, né? E aqui no final eles já mostram até novembro, né? Continuava tendo uma alta aqui naquela época, mas isso tudo já foi revertido, ó, tanto que o risco Brasil CDS já estava em 173 e passou o ano inteiro ali perto dos 300 pontos. Então o mercado externo operou com um tom mais otimista diante de projeção do resultado das eleições americanas. Agora, isso tudo a gente já costuma falar. Por que eu estou falando que o Brasil precisa aproveitar esse momento? Eu vou explicar rapidinho com relação à dívida para vocês entenderem a planilha que eu fiz no Excel. É o seguinte, a gente tem uma coisa chamada estoque da dívida, que é o total de dívida que o Brasil tem que pagar, no caso, o governo federal, né? Eu não estou pegando dívidas aí de estados e municípios, estou pegando a dívida pública federal. Então, a dívida pública federal hoje, como a gente vai ver, está ali alguma coisa em torno de 4,6 trilhões de reais. Outra coisa é o serviço da dívida. O que significa o serviço da dívida? É quanto de juros está custando essa dívida. Então, o grande racional é o seguinte: os Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma dívida lá superior a 20 trilhões de dólares, só que a taxa de juro dele é 0,25. Então, se você tem uma dívida a 20 trilhões de dólares, mas ela só custa 0,25, você, na verdade, o teu serviço da dívida, quer dizer, quanto ela te custa, é 20 trilhões, 2 trilhões, 200 bilhões, 50 bilhões de dólares. Né? Então, quer dizer, é uma dívida extremamente barata. Quer dizer, você paga 50 bilhões de dólares, cerca de 250 bilhões de reais, para ter uma dívida de 20 trilhões. Por quê? Porque o mundo tem confiança nos Estados Unidos. Assim como o mundo tem confiança na Alemanha, como tem confiança no Japão, o Japão, por exemplo, tem relação dívida-PIB de 350%, e lá não aconteceu inflação, já está há 20 anos nesses níveis e não teve inflação, já está há 20 anos nesses níveis e o mundo continua comprando dívida japonesa. Então a gente começa a perceber
que o serviço da dívida é tão importante quanto a relação dívida-PIB. É claro que uma alta relação dívida-PIB, na hora que você quebra essa confiança que o mercado tem, o spread costuma ir lá em cima. Isso aconteceu, por exemplo, com a Grécia, né? Então, esse serviço da dívida é importante, mas a gente também não pode esquecer o estoque da dívida em relação ao dívida-PIB. Então, por que eu falei tudo isso? Porque eu peguei aqui os dados do próprio governo federal e eles vão desde janeiro de 2007, que é ótimo, porque a gente tem um histórico para poder ver, né? E aí eu peguei aqui embaixo e coloquei todo o estoque da dívida ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, lá atrás, ó, o estoque da dívida tá nesse gráfico daqui, né? Então, esse gráfico aqui mostra o estoque da dívida. A gente consegue perceber, inclusive, quando o Brasil degringolou. Olha só, ele estava andando com essa curvatura, quer dizer, o estoque da dívida estava crescendo. Nesse período aqui, o Brasil tinha superávit, por exemplo, superávit primário. A dívida corria pouco, e aí depois esse aqui é o período de déficit que o Brasil tem, déficit primário. Porque o Brasil ele gasta mais do que ele arrecada e, além disso, ainda precisa pagar os juros, logo a dívida aumenta de forma mais rápida, né? Então a gente percebe aqui que tem uma mudança de inclinação dessas curvas, a gente percebe exatamente onde o Brasil degringolou com essas duas curvas aqui. Então esse é o estoque da dívida. Outra coisa é, quando você pega e divide o serviço da dívida, né, os juros que são apropriados. Então, os juros eles podem ser de duas formas, né? Ou eles podem ser por causa da dívida externa do Brasil, que é uma dívida lastreada em dólar, e aí acaba tendo uma variação, uma oscilação maior, e a gente tem os juros apropriados da dívida interna. Tá? O Brasil ele tem um estoque muito baixo de dívida externa, né? Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver que lá atrás a dívida externa era 140 bilhões contra 1,2 trilhões de dívida do Brasil. Isso dava 11%. Hoje em dia é muito menor do que isso, né? Hoje em dia a gente está falando, ó, de uma dívida que o Brasil tem de 4,6 trilhões e uma dívida interna de 251 bilhões. Antes da escalada do dólar, a gente tinha aqui, por exemplo, em dezembro de 2019, 4,2 trilhões com 165 bilhões. Então a gente está falando de alguma coisa entre 4% e 6% de dívida externa. Então o que acontece? A gente tem juros apropriados totais e juros apropriados apenas da dívida interna, tá? Então aqui a gente tem os valores nominais desses juros e a gente percebe, né, nesse outro gráfico aqui, como eles cresceram ao longo desses anos, né? A gente vê como eles cresceram ao longo desses anos. Agora, percebe que a gente teve, né, no estoque da dívida um aumento que foi assim e depois foi assim. Agora, nos juros não aconteceu isso, que é o serviço da dívida. A gente teve uma alta assim, e agora, se a gente pegar aqui dívida interna, a gente está tendo assim. Então, quer dizer, a gente está aumentando o estoque da dívida pública, a dívida do Brasil está maior, só que ela está custando menos, o serviço da dívida é menor. Então, qual é a grande questão? Esse é o ponto. O Brasil hoje está conseguindo pagar menos juros, por exemplo, do que 5 anos atrás em reais. Esse era o ponto que o Brasil deveria aproveitar para pegar essa economia toda e, enfim, reduzir dívida ou, se não, fazer investimentos, que o Brasil precisa muito, investimentos em infraestrutura, em educação e etc. E não tanto aumentar gastos correntes, despesas obrigatórias, etc. É claro que a gente tem algumas outras legislações que dificultam isso, né, como o teto de gastos, por exemplo, mas que também são necessárias por causa do histórico de governantes brasileiros, que não é lá muito bom também. Então, mas mesmo assim, a gente hoje paga menos juros. Vai chegar um momento que, se essa dívida aqui, do estoque da dívida, continuar crescendo muito, o mercado já não vai mais aceitar pagar esses valores de dívida aqui do Brasil, esse serviço. E aí esse serviço
vai pegar e vai lá em cima, igual aconteceu aqui na época do impeachment. Você vê que é uma crise de confiança muito grande. O Brasil, em 2014, pagou aqui 220 bilhões de dívida, e aqui já estava pagando 350 bilhões um ano depois. Se a gente incluir a parte de dólar, a gente passa de 230 para quase 400 bilhões de um ano para o outro. Então, quer dizer, chegar num ponto que o Brasil precise, no ano seguinte, pagar 700 ou 800 bilhões de dívida é muito complicado. E para terminar esse vídeo de hoje, eu fiz um outro gráfico, que é o gráfico percentual da dívida. Agora, esse serviço da dívida, para eu calcular de forma percentual, o que eu fiz? Eu peguei pela média do estoque dos últimos 12 meses. Tá? Então, não é exatamente uma divisão da dívida pelo estoque, é a dívida, é o serviço da dívida dividido pelo estoque da dívida dos últimos 12 meses. Afinal, o serviço ao longo de 12 meses foi contraído por causa da dívida que variou ao longo de 12 meses, da mesma forma que a gente calcula indicadores de ações, né? E aí a gente chega nesse serviço da dívida aqui, que corrobora aquilo que eu falei. Por que está caindo a dívida? Por que está caindo o serviço da dívida, né? Os juros que o Brasil paga? Porque a gente está tendo uma queda de juros, né? Que o pessoal fala tanto da queda da Selic. Ai, meu Deus, o que vai acontecer com os meus investimentos? A Selic vai subir, eu vou perder dinheiro, melhor eu sair da bolsa, fujam para as colinas. E aí o cara começa a vender bolsa lá 90 mil, 95 mil pontos, porque a Selic vai subir, e hoje ele tem que entubar que a bolsa está a 118 mil pontos. Se vocês perceberem, os juros aqui que o Brasil paga com relação à dívida, eles continuam caindo. Eles não estão sendo lastreados apenas na Selic, eles estão sendo lastreados em outros indexadores também. Tanto que a média da dívida interna ainda é 6,64%, 6,59%, muito acima daqueles 2%. Então, a pessoa não precisa se preocupar e não deve olhar apenas a Selic. Agora, o que começa a preocupar? Esse distanciamento aqui. Né? Quando a gente começa a ver esse distanciamento com relação à dívida total, significa que a dívida externa começa a pesar mais. E a gente consegue ver claramente aqui no gráfico que todas as vezes que tem esse distanciamento foram momentos ruins da Bolsa Brasileira e da economia. Né? A gente vê aqui, ó, foi a crise do subprime em 2008, e aqui o impeachment da Dilma. E isso é meio óbvio, né? Na hora que o dólar acaba subindo, na hora que o dólar acaba crescendo, o dinheiro sai do Brasil, o dólar sobe. Na minha visão, o dólar muito alto já ficou para trás com a não reeleição do Trump. Então a gente deve ver o encurtamento de novo dessas duas linhas aqui, e provavelmente a gente vai ver essa linha aqui azul vindo para baixo. A gente ainda deve ver serviços da dívida aqui próximos a 6% nesse próximo ano, e o Brasil vai poder ter uma dívida, um estoque muito alto, com um serviço da dívida pequeno. O que não pode é o Brasil perder esse tempo todo que ele está tendo essa oportunidade de não ficar pagando 10% sobre o estoque, pagar apenas 6%, e deveria pegar esses 4% para conseguir virar superávit primário de volta, né? Não ter mais o déficit, ou pelo menos reduzir o déficit. Bom, gente, é isso. Curtam o nosso vídeo aqui embaixo, se inscrevam no canal também, ativem o sininho de notificação, avisem aos seus amigos em grupos de WhatsApp e, enfim, redes sociais que vocês tenham. E aqui embaixo, na descrição, a gente tem todos os nossos planos de assinatura. Agora, para o ano que vem, a gente já está aí, né? Vamos continuar com um bom trabalho. A gente tem aí algumas remodelações em carteiras para serem feitas. Enfim, é um momento que a gente acaba repensando as carteiras, vendo quais ativos podem continuar e quais não continuam. Então, eu sempre acho uma ótima ideia a pessoa entrar no início do ano, final do ano. Então, os planos estão aqui embaixo. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.